Oi, Fernanda Ribeiro. No vídeo de hoje eu vou trazer uma entrevista que eu fiz com o professor Wagner Borges, muito interessante, trazendo diversos temas. Ele está falando sobre energia, sobre chakra, sobre aura, sobre várias outras curiosidades e informações completamente relevantes para a nossa vida, para o nosso amadurecimento e para a gente se tornar uma pessoa melhor através dessas informações. Então fica aqui a super aula. Espero que você goste. Passa esse vídeo para alguém que precisar, é muito importante, muito interessante. E deixa aqui o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Oi, Fernanda. Tudo Bom com bom? você? Tudo bem, você? A imagem está boa, som tá bom, Para mim tá tudo perfeito. Aí tá tudo bem? tá tudo certinho. Então, vamos bater um papo aí sobre aura e chakras com o pessoal que estiver assistindo, quiser fazer pergunta. Vamos nessa. É isso aí. Já agradecer mais uma vez aí sua disponibilidade para estar ensinando aí, usar seu tempo para passar suas informações para a gente e já começar para quem não sabe ainda, porque eu ainda encontro pessoas que não sabem o que é um chakra, não sabe da aura, não tem ainda essas informações. Então, se você puder começar pelo básico do básico, acho que seria Tá, bem legal. vamos lá. Vamos começar explicando o que é energia, né? Sim. Na verdade, qualquer coisa é energia em graus variados de densidade, né, Fernanda? A própria Uhum. física moderna afirma que qualquer coisa é energia. Quanto mais condensada, ela é matéria. Quanto mais sutilizada, pura luz. Desde a luz até a matéria mais densa, formas de energia. Então, se matéria é energia condensada e o corpo é material, até o corpo humano também é uma energia. A mesa, o chão, o teto, o celular, tudo energia em graus variados de condensação. Então, o Uhum. que existe no universo, Fernanda? Energia, que é Só uma isso. palavra que vem do grego, que é a base de tudo, que é uma palavra que vem do grego, que significa atividade, Tá. movimento, obra, do verbo obrar, trabalhar. Se você coloca energia, você liga algo. Tira energia, aquilo para. Coloca energia, aquilo liga. Se liga, aquilo se manifesta. Tem atividade, tem movimento. Então, os gregos criaram essa palavra, energy, ou melhor, energia, significando o que dá movimento e o que se mexe está vivo. Então, vida é energia, e energia é movimento. Ao longo da história, dependendo da época e da cultura vigente, cada povo chamava por um nome diferente, o que é natural. Então, os chineses chamavam de Qi, a força vital. Os japoneses chamavam de Ki, a força vital também. Os hindus chamavam de Prana, o sopro vital. Os europeus chamavam de fluido vital, ou luz astral, da palavra astrum, estelar. Então, energia cósmica. O que existe? Uma energia que permeia tudo, tá? Os nomes podem ser variados, mas é a mesma coisa. Vamos usar o termo energia, que é o mais fácil para a gente entender aqui no Ocidente. E é Uhum. claro, né, Fernanda, não existe efeito sem causa. Se há uma energia que é a base da vida e interpenetra tudo, como não há efeito sem causa, há uma causa primária por detrás disso. Mas é claro que nenhum ser humano tem linguagem, conhecimento para explicar a causa original de tudo. O que se explica é o efeito que é a energia da qual nós fazemos parte estando manifestados aqui no momento. Então, essa energia cósmica, ela viaja pelo espaço sideral, onde não há atmosfera, é o vácuo sideral. Quando essa energia cósmica que permeia tudo, atravessa e interpenetra a atmosfera da Terra, e a Terra está rodeada de um campo atmosférico, essa energia, ao entrar na atmosfera da Terra, ela se mistura com um elemento invisível, inodoro, incolor, que é a camada aérea. Neste momento, isto muda o padrão de condensação dessa energia, porque lá fora não existe atmosfera, e aqui ela agora está misturada com um elemento aéreo. Então, nesse instante, ela deixa de ser uma energia cósmica e torna-se uma energia planetária, porque ela está agregada à atmosfera da Terra. E aí ela vai se condensando até, por exemplo, formar a pedra, o chão, que são formas de energia condensada. Então, ela é mais sutil no ar, mais condensada na terra, fluida na água, quente no fogo. E estes elementos, então, esses quatro, são a condensação de um só, chamada energia, que ao se condensar, forma os elementos. Por isso os antigos hindus falavam de 5 elementos, Fernanda. Os egípcios
chineses, só os ocidentais que falam de 4, porque os orientais antigos reconheciam um elemento primordial, que é esta energia, e que ao adentrar e interpenetrar um planeta, ela se manifesta em 4 expressões, ou seja, é uma gerando 4 condensações. Eles arredondaram para 5. Essa energia entra no ser humano, que está dentro do planeta, dentro da camada da atmosfera. Essa energia, quando entra em nós, ela está filtrada pela camada atmosférica, ela não está pura, como no espaço onde não há oxigênio. Então, ela desce adaptada para a vida humana. E quando ela entra em nós e na natureza, ela entra no ser humano por 3 áreas, Fernanda. Topo da cabeça, que é a energia cósmica, estelar, solar. Mas nós estamos com os pés colados na Terra, então sobe uma energia mais densa, de baixo para cima. Ou seja, desce uma energia cósmica sutil, sobe uma energia telúrica, terrestre. E ambas se encontram no coração. Por quê? Tudo que chega ao coração se mistura e viaja pela corrente sanguínea, comunicando aquilo a todo o corpo. Então, o céu entra aqui, a terra entra embaixo, os dois se comunicam aqui e viajam no ser humano. Por isso os antigos hindus falavam, meu pai é o espaço, minha mãe é a terra, e ambos se casam no salão secreto do meu coração, significando que aqui ocorre essa mescla. Essas energias circulando, Fernanda, pela corrente sanguínea, elas vão exalar de dentro para fora pelos poros, formando um campo de luz irradiante. Esse campo de luz, os europeus chamaram em latim de aura. Palavra tão comum, vem do latim sopro de ar, porque uma pessoa pode ficar 5 minutos sem respirar. Ela sobrevive, mas 5 dias sem comer. Ela sobrevive, mas 5 dias sem respirar. 5 minutos sem respirar já era. Deixa eu repetir. 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem respirar já era. Então, a principal entrada de energia, de força vital, é a respiração, Fernanda. E ao inalar o ar, isto traz a força vital, o chi, o prana, a energia, o nome que a pessoa quiser chamar. Isto forma a aura, o campo energético. Não é áurea, é aura. E neste campo energético aparecem centros energéticos por onde a energia entra e sai. Os hindus antigos chamaram os centros energéticos de chakras. Os centros energéticos na aura humana por onde a energia se manifesta. Então, acho que, em resumo, assim, para iniciar, é isso. Sim, muito bom. E daí são milhares no nosso corpo, mas tem os 7 principais, né? Que era legal você já começar a explicar para a gente. O nosso corpo é revestido de pele. E a pele é toda aerada, toda furadinha, são os poros. Nós temos zilhões de poros. Então, como a aura exala de dentro para fora e recobre o campo humano, para cada um dos poros, Fernanda, você teria um contraporo na aura. A nossa aura não é uma luz fixa, é toda furadinha, igual os poros para poder entrar e sair. Qual é a função dos poros? Desintoxicação de toxinas de dentro para fora pelo suor, ou seja, ventilar o sistema, limpar de dentro para fora. E os poros também servem para respiração. Por isso a importância do banho diário, para poder manter os poros abertos para trocar com o meio. Tomar banho é uma forma de energização, porque você limpa os poros, né, e isso melhora a troca com o meio. Então, para cada poro na aura, você teria um contraponto. Então, a aura é toda aerada, toda cheia de furinhos. Como para cada poro tem um furinho, quantos furinhos a gente teria na aura? Iguais a zilhões de poros. Então, esses furinhos os hindus chamaram de chakras. Então, quantos chakras nós temos, Fernando? Tantos quanto o número de poros, zilhões. Entretanto, os antigos hindus, e por que hindu? Porque foi o primeiro povo que criou um sistema de estudo de chakras, que acabou passando ao longo dos milênios, e até hoje é falado, porque já se sabia disso no hermetismo clássico da Grécia, nas iniciações clássicas do Egito, no Tibete antigo e na China, mas eram sistemas mais herméticos, mais fechados. O sistema que surgiu na Índia, né, dentro do contexto do hinduísmo e depois do yoga, esse sistema acabou vigorando. E a expressão que era usada lá, chakra, né, que é uma expressão que significa rodas de luz, né, ou fulcros energéticos, vórtices, por onde a energia entra e sai, essa nomenclatura acabou pegando. Então, os antigos mestres da Índia, por clarividência, quando eles estavam mapeando o sistema de chakras e classificando aqueles muitos pontos, notaram que do topo da cabeça até a base da coluna haviam, Fernanda, 7 centros energéticos maiores e mais coloridos. E eles ficaram intrigados com isso.
quando eles aprofundaram por clarividência, notaram que do topo da cabeça até a base da coluna, nesses 7 centros, correspondia ligações com o sistema endócrino, que é composto de 7 glândulas. Glândula pineal, hipófise, tiroide, timo, na barriga o pâncreas, baixo ventre gônadas, testículos do homem, ovários da mulher, e em cima dos rins as suprarrenais. Então eles passaram a considerar que chakra série A, primeiro nível, teria que estar conectado com um dos chakras, ou melhor, com uma das glândulas do sistema endócrino. Como são 7 glândulas, Fernando, eles passaram a falar de 7 chakras, que é do topo da cabeça à base agora. Existem chakras secundários, palmas das mãos, pontas dos dedos, orelhas, plantas dos pés, nádegas, quadris, baço à esquerda, fígado à direita, que são chakras secundários. Não tem conexão com as glândulas endócrinas. Por que se fala de 7? Porque 7 é o número de glândulas e os chakras conectados com essas glândulas são considerados de primeiro nível. É claro que os outros chakras também têm funções, mas as funções desses 7 são vitais. Por exemplo, eu tenho um chakra nas mãos. São ótimos para passar energia, Fernanda. Você é reikiana, passa energia bem. Mas se a gente perder as mãos no acidente, a gente continua vivo e pode passar pelos outros chakras. Agora, não dá para perder nenhum dos 7 essenciais, porque senão a pessoa não consegue ficar por aqui. Por isso se falava de 7 chakras. Alguns sistemas trabalham com mais chakras, como a cura prânica, por exemplo. O sistema tibetano trabalha com 5. Então, há uma variação cultural, mas aquilo que está presente em 90% da literatura mundial sobre o tema são os 7 chakras. E é claro, algumas pessoas às vezes confundem chakras e glândulas. Então, veja, o chakra coronário, topo da cabeça, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, o único que está para cima, a ligação nossa com o universo, expansão da consciência, ideias mais altas. Quando a energia entra pelo alto da cabeça, ela atravessa o cérebro e embaixo dos 2 hemisférios cerebrais está a glândula pineal, também chamada de epífise. Então o chakra coronário, a conexão dele é com a glândula pineal. Entra a energia aqui, é como uma abertura, e o talo do chakra, a raiz, vai dar no meio da cabeça. Já a testa, onde está o chakra frontal, que controla os olhos, intuição, clarividência, se puxar uma linha reta para dentro, vai dar em cima da glândula hipófise, também chamada pituitária. O problema é que alguns autores confundiram o chakra com a glândula. Passaram a falar que o frontal era pineal e o coronário era hipófise. Não. Chakra coronário, glândula pineal. Chakra frontal, glândula epífise, pela própria localização. O chakra laríngeo e o chakra frontal, chamado Ajna, em sânscrito, centro de comando. O chakra laríngeo, chamado em sânscrito Vishuddha, e aqui a gente fala chakra laríngeo, está ligado à glândula tiroide. Chakra cardíaco, no meio do peito, embora todo mundo desenhe em cima do coração, por licença poética e artística, é no meio do peito, Fernanda, não é em cima do músculo cardíaco. No meio do peito, pegando os 2 lados do peito, né, a área peitoral completa. Mas os autores, quando desenham, tendem a colocar o coração como o foco dali. Só que ali é um sistema cardiorrespiratório. Ele é integrado, tem que ser no meio. Então esse chakra foi chamado cardíaco, ele é cardiorrespiratório, o chakra do coração, chamado em sânscrito Anahati, né? O invicto, o inviolado, a morada do eterno. E quando o corpo cai, o eterno sobe e vai para casa, ele não morre, ele é invicto, nada pode feri-lo, né? Por isso você fala inviolado, invicto, Anahati. O chakra umbilical, e esse chakra do peito, está ligado à glândula timo. Tá? O chakra umbilical, em cima do umbigo, ele é chamado Manipura, em sânscrito. É a cidade das joias. Está ligado à glândula pâncreas, que é a maior glândula do sistema, que trabalha o lance da insulina, para o equilíbrio da energia passar para dentro do sistema e tal. Esse chakra, ele processa a energia da comida também. Né? O chakra do baixo ventre é chamado chakra sexual, chakra geniturinário, na verdade, chamado em sânscrito Swadhisthana. Função dele, reprodutiva, a função da troca num relacionamento sexual, a fusão de energia entre parceiros. Esse chakra não é só sexual, Fernanda, ele é genito-urinário. Então, muitos autores, com medo de encarar a sexualidade de forma adulta, por motivo de tabu religioso ou moral essa ou aquela, evita de falar do chakra sexual e torna a falar do baço, que é o chakra que está na barriga esquerda, né, embaixo das costelas,
que é chamado de chakra esplênico, porque baço em inglês é spleen. Então, alguns autores cortam o chakra sexual da relação e colocam o chakra do baço no lugar e chama de chakra esplênico. Isso está errado, porque o chakra do baço não tem glândula. E o chakra lá de baixo está ligado às gônadas, que é testículos no homem e ovários na mulher. E alguém fala, mas eu não quero ter atividade sexual. Tudo bem, mas precisa urinar. Ele não é só sexual, é geniturinário. Não dá para tirar esse chakra daí. Você precisa expelir os líquidos para fora do sistema, na filtragem que os rins fazem da corrente sanguínea, precisa expelir os líquidos, isso é função vital. E o baço, onde está o chakra esplênico, pode até ser tirado numa cirurgia, Fernanda, e a pessoa sobrevive, né? O chakra continua ali, mas o órgão não está. Agora, não tem como tirar lá embaixo. A pessoa precisa urinar. Então, esse é um chakra vital. E na base da coluna, o chakra básico, que capta a energia da terra pelos pés, é o único que aponta para baixo. Nossa tomadinha que liga o nosso corpo à encarnação na terra, a energia entra pelo períneo, sobe até a base da coluna e sobe pelas costas, pelos músculos intercostais e energiza as glândulas suprarrenais em cima dos rins, que projetam cortisona, adrenalina, dependendo do momento. Então, esse é o sistema de 7 chakras em linha reta, clássico, que 90% da literatura mundial considera, exceção de outros sistemas que podem trocar o chakra sexual pelo do baço, pelos motivos que eu já expliquei, ou acrescentar ou cortar um outro chakra, dependendo do guru tal, do mestre tal. Mas o sistema internacional são esses 7 chakras alinhados. São esses. E o Wagner, explica pra gente um pouquinho como que pode acontecer assim, a pessoa não está muito bem, qual que é, na sua opinião, tipo, por exemplo, a pessoa, sei lá, está estressada, está irritada, o que pode acontecer para esse, né, que eles têm ali um funcionamento, né? Esses chakras, eles são vórtices de energia, rodas, e eles estão ali funcionando. Quando a pessoa não está em harmonia, o que acontece com esses centros de energia? E como pode trazer doença através dessa troca, através de emoção e comportamentos? Sim. Pensamentos e emoções afetam o corpo físico, Fernanda. Inclusive a medicina hoje é a primeira a falar isso, a influência psicossomática, né? O que a mente pensa e sente influencia o corpo. Ora, lembrando que o corpo é matéria, e matéria é energia condensada. Então, pensamentos e sentimentos que fazem a parte psíquica afetam o soma, o corpo físico. Daí você fala uma repercussão psicossomática. Esta repercussão é através dos chakras, porque eu penso algo. Imediatamente a minha energia vibra naquilo que eu penso ou que eu sinto. E aí vai ter sempre um chakra que vai refletir aquele tipo de pensamento ou de emoção. Então, por exemplo, vamos supor alguém que só pensa em sexo, a pessoa exacerbada com essa parte, não dentro do contexto equilibrado, mas de forma obsessiva, né? Compulsória. Só pensa naquilo, se alimenta daquilo. Você vai falar assim, então é o chakra sexual que está comandando. Nada, é o chakra da testa, porque antes do desejo chegar lá embaixo, ele é pensamento. Olha bem, na cabeça, então, né? Exato, uma pessoa, né, com alguma sexualidade exacerbada e desequilibrada, você precisa tratar 2 centros, da testa e do chakra do baixo ventre. Normalmente o terapeuta vai lá no baixo ventre para tratar, esquecendo que o lance começa aqui. Deixa eu dar um outro exemplo. Muitas coisas que causam enxaqueca, muitas causas, né? Mas tem algum tipo de enxaqueca que começa no fígado, por exemplo. Então, por exemplo, a pessoa está com enxaqueca, você vai aplicar energia na cabeça. Não, aplica no fígado, que é a causa. E qual é a emoção que o fígado segura? A raiva, né? A congestão de energia. Chakras, a mesma coisa. Dependendo do que você está sentindo, vai ter sempre 1, 2 ou 3 chakras envolvidos em conjunto. Os antigos chineses, no taoísmo e na medicina chinesa, Fernanda, eles dividiam os elementos em 5, né? Que era terra, água, fogo, metal, que é uma metáfora para o ar, né? E madeira, que era energia, aquilo que faz tudo crescer. E eles classificavam os órgãos nesses 5 elementos. E diziam que os órgãos na parte média, ou seja, tirando a cabeça e tirando o ventre, a parte média, nossa, que os órgãos dentro dessa parte média sofreriam repercussão de pensamentos e emoções. Então, milhares de anos atrás, eles classificaram. O fígado segura toda a carga da raiva. Isso aí é sabido já há muito tempo. Já
Pulmão segura tristeza. Por exemplo, Fernando, uma pessoa levanta e fala assim, bom dia, mundo. Ela respira e se enche de ar, que é prana, energia. Tá. A pessoa está muito mal, a autoestima está baixa, ela levanta e fala, mais um dia. Ela curva, ela não abre. Então, a tristeza, ela acumula no pulmão e causa sérios problemas. Já má intenção, por exemplo, acumula no coração. A ansiedade pega o sistema do estômago, baço e pâncreas. E o medo pega os rins. Não é à toa que, às vezes, uma pessoa com medo, Fernanda, as glândulas suprarrenais de cima dos rins dão uma descarga de energia. E a pessoa urina ou defeca de medo. Por exemplo, por causa da descarga. Então, o medo segura nos rins. Os chineses já sabiam disso muito antes da medicina ocidental falar de sistema endócrino. Então, cada um dos órgãos sofreria uma influência dos pensamentos e emoções. A mesma coisa os chakras, tá? Por exemplo, o chakra do alto da cabeça, Fernanda, que é o que está ligado ao espaço, ideias elevadas. Se uma pessoa está com muita ideia ruim, a aura dela por cima fica toda cinzenta. Isso impede a energia clarinha do universo de entrar. Ela perde a inspiração e começa a pensar coisa só pesada. Fica um ciclo vicioso. Ela pensa coisa pesada, gera formas mentais que gravitam em torno da aura da cabeça, formas mentais pesadas. Isso impede a energia cósmica de entrar purinha e essas formas mentais refluem de novo, caindo aqui e fazendo ela pensar de novo naquilo, cria novamente, ó, é um ciclo. Imagina agora, nessa época de pandemia, os pensamentos de medo, de polaridade política, religiosa, sexual, futebolística, o que quer que seja. Como é que está o astral do mundo? Isso cai por cima da gente, pressiona, muita gente sentindo pressão no alto da cabeça nesses dias, uma sonolência muito grande, porque a humanidade toda gera formas mentais de medo e violência, isso reflui para baixo, pressiona aqui, a gente pensa de novo naquilo, aquilo reflui lá, desce, e a gente fica nessa treva toda, que é uma teia mental, emocional, repercutindo no físico. E então, desde a antiguidade, já se falava no yoga que os nossos chakras podem repercutir pensamentos e emoções. Agora, autoestima elevada, tá? Vai fazer a energia ficar mais clara na cabeça. Discernimento, para poder ampliar a percepção da pessoa. Alegria, para poder abrir o pulmão. Então, é uma coisa óbvia. Se as pessoas estudassem esses temas, e eu não estou falando de lado religioso, estou falando de informação, elas, até pela própria informação, elas seriam diferentes, Fernanda. E quando eu falo estudar, não é só intelectualmente, não, é vivenciar aquilo. Então a pessoa fala, caramba, pulmão segura tristeza, né? Se uma pessoa está com a autoestima baixa, o sistema imunológico dela também cai, a medicina informa isso. Ela está com a autoestima baixa, está triste, a energia do pulmão deprime. Ela fica sujeito, por exemplo, a problemas que vão pegar nessa área. Olha a Covid, por exemplo. Então, não é que eu estou dizendo que isso seja a causa da Covid. Eu estou dizendo que é um dos pontos que favorece agora uma pessoa se enche de alegria, tá? E amplia, ela consegue que o sistema imunológico trabalhe melhor. É claro que não vai bastar isso diante das coisas, mas que isto ajuda a manter o sistema mais firme para enfrentar as adversidades. Sim, com certeza, né? E daí toda essa... A gente está falando de aura. Fala um pouquinho também para a gente aonde ficam, né? Porque às vezes as pessoas, você fala, os chakras, onde é que eles ficam, né? Para as pessoas que não sabem aí quantos corpos, em que lugar eles estão localizados e como que é essa troca. Vamos lá, por exemplo, vou usar a mão como exemplo, tá, Fernanda? Então, tem uma aura que envolve a mão, então um chakra na palma da mão e pequenos chakras nas pontas dos dedos. Então, fala assim, Fernanda, olha os chakras, eles não estão na parte física, eles estão no campo energético, concomitante, alguns centímetros irradiando de dentro para fora. Então, chakras são vórtices de dentro para fora. Um médico vai examinar um cadáver, um médico legista, ele não vai achar nenhum chakra, porque eles não estão no corpo físico, e sim no campo energético adjacente. Sendo que esse campo energético que dá vida à matéria, ele reflete corpos mais sutis que também têm seus chakras. Apenas os chakras do corpo material são a condensação do que existe em corpos mais sutis. Então nós não estamos falando de algo que está na pele, que está marcado, e sim de algo concomitante, paralelo. Né? É algo sutil. Exatamente, num plano psíquico, vamos dizer assim. Sim. E daí essa aura também, Wagner, a gente tem, todo mundo tem essa aura, né?
E isso, queria que você falasse um pouquinho sobre essa junção de todos os nossos pensamentos, que você já falou um pouco, mas o que isso está causando no planeta e como as pessoas, uma dica sua, podem minimizar, porque já vi aqui alguém escrevendo que está se sentindo mal, às vezes está naquela roda, realmente não consegue sair desses pensamentos e fica naquele ciclo. Então, uma dica sua. É o seguinte, Fernanda, as pessoas hoje, devido à situação atual, elas ficam em looping, girando, né? Em cima, né? Com o pensamento girando. Desde a velha Índia, os yogis tinham classificado os climas mentais. Eles usavam uma palavra chamada vritis, que seja, ondas de agitação mental. Então eles diziam, se você pensa em algo, daqui a pouquinho vai ficar mais fácil pensar naquilo de novo, pensou naquilo, vai ficar mais fácil, criando sulcos na mente. Esses sulcos são marcas desses vrites ou agitações. E esses sulcos marcados, da próxima vez que você pensar, esse pensamento corre no sulco rapidinho, porque a mente se acostumou e viciou naquilo. Esses sulcos foram chamados de samskaras no yoga, as marcas dos pensamentos agitados. Fernanda, tem vezes que a gente está com a mente tão saturada que a gente fala assim, eu gostaria de parar de pensar um pouquinho, por favor, que nem você está aguentando o fluxo, os pensamentos brotando, a revelia. E muita gente tentou, através da meditação, por exemplo, zerar a mente, deixar a mente em branco. Isto não é possível, Fernanda. Por quê? A natureza da mente é produzir pensamentos. Então você não tem como zerar a mente. Um yogi, uma vez, treinou durante anos para parar o pensamento. Quando ele parou o pensamento, Fernanda, ele falou assim, parei. Isso era um pensamento. Sim, já tá então, pensando. o que se fala na meditação? Os nossos pensamentos é como uma corredeira violenta, um rio violento. A meditação apazigua o fluxo das águas e deixa um rio sereno que não incomoda. Não é anular o pensamento, é tornar uma corredeira num remanso na mente. Isto é que é meditação, que muita gente pensa que é terapia oriental. A mente não é oriental ou ocidental, é a mente. Sim. E todo mundo fica agitado, seja oriental ou ocidental. Então, a meditação, ela ajuda. Outra forma que ajuda também é exteriorizar a energia através do próprio corpo humano. Por exemplo, andar mais, para queimar um pouco da tensão nervosa do corpo. Nadar é excelente. Prática do Tai Chi Chuan, Fernanda, porque, principalmente para quem é muito ansioso. O Tai Chi Chuan, técnica chinesa clássica, através de movimentos lentos, ele faz a energia exudar para fora e libera o sistema. Eu sempre recomendo prática do Tai Chi Chuan para quem é muito ansioso. Não tem nada a ver com religião, é uma arte. Né? A mesma coisa, né? O yoga, através da respiração, pode ajudar muita gente. Então, tem algumas ferramentas para isso. No momento atual, o que acontece? Quando a gente pensa algumas coisas, nós liberamos formas mentais na aura da nossa cabeça. Essas formas mentais foram chamadas de formas pensamento, formas ideoplásticas, plasmágias mentais. Cada área chamava por um nome diferente, mas o nome que aparece mais na literatura mundial desses temas é formas pensamento. Então, produzimos formas pensamento a partir daquilo que a gente pensa e sente. Você calcula na presente época, Fernanda, o tipo de coisa que as pessoas estão pensando. Uma pessoa fica o tempo inteiro de frente na televisão, só consumindo noticiário. É uma tragédia ali, uma violência acolá, a notícia de doença aqui, crise econômica ali, briga política em algum lugar e essas coisas todas, né? Então a mente dela fica extremamente agitada. O que acontece? Ela vai deitar, não consegue dormir, porque a mente dela está girando em looping. Exatamente como a gente assiste um filme e vai dormir logo depois e fica sonhando com as imagens do filme, fica girando na mente. É aqui o chakra da testa, né? Que está influenciado pela a imagem. A nossa geração, ela sofre uma influência de luminosidade maior que os nossos avós. É a telinha do celular, do computador, da televisão. E a entrada de informações na nossa geração é muito rápida do que para os antigos. Então a mente fica saturada. Agitada. E quanto mais saturada, mais prisioneira dessa saturação, num ciclo vicioso. Por isso que o estudo de chakras, a meditação, o Tai Chi Chuan, ou qualquer outra ferramenta que a pessoa quiser trabalhar, ajuda a equilibrar esse sistema. Eu não estou falando de doutrina X ou Y, estou falando de ferramentas de energia, que há algumas... Né? Energia. Então, muita gente está presa em casa, Fernanda, sem gastar energia no corpo. Sim. Então, isso acumula também.
quando a pessoa vai deitar, o corpo não quer dormir porque ele está cheio da energia, ele não está cansado. Sim. Então o sono vai ficar ruim. Soma a tela mental em loop. Soma medo da pessoa, agitação mental e uma série de coisas, vai dar um estrago muito grande na mente, uma agitação, surta, crise, isso tudo que vem acontecendo. E o ambiente, no momento, ele está favorecendo isso. Então, o que as pessoas podem fazer? Para quem trabalha com energia, um reikiano, um curador prânico, um passista, um médium, um sensitivo de cura, um projetor extrafísico, encher a aura da cabeça de energia amarelo-dourada. Fechar os olhos e imaginar uma bola de luz. E pulsar suavemente energia de dentro para fora, fazendo essa bola de luz inflar, sabe? Isto limpa formas mentais em volta da cabeça, tá? Agora, fazer isso na hora de dormir não é interessante, porque às vezes estimula o cérebro e a pessoa perde o sono. Isto quando a pessoa estiver agitada no dia a dia, sabe? Vai num banheiro, senta ali no trono, né? Fica quietinho por 2, 3 minutos sem este luz, ninguém vai saber de nada. E a pessoa, com o tempo, se acostumar a fazer isso, ela consegue fazer durante o dia a dia, sem ninguém saber. Ela se defenderá de ondas mentais intrusas, negativas, cria condição de enfrentar melhor essa agitação. O chakra peitoral, o chakra cardiorrespiratório, muita gente fala que ele é da cor verde, né? Mas qual é a cor dos sentimentos maiores, Fernando? Rosa. O amor, rosa, né? Então, o rosa é excelente para o chakra cardíaco. A pessoa pode visualizar um sol rosa dentro do peito, pulsar, coloca as mãos no peito, aqui, ó, um sol rosa com pensamentos de amor para atravessar a agitação. Depois ela pode abrir as mãos e esse rosa vir para as mãos e ela ficar nesse rosa por alguns minutos. É claro que um ou outro vai buscar uma referência numa prece, isto também ajuda. Não é que seja essencial, mas ajuda. Tá? O outro vai pensar num mantra, o outro usa a força da vontade. Mas é essencial que a gente ative um pouco as energias no nosso campo energético, porque há uma inércia muito grande, um aglomerado de energia de formas mentais muito grandes. Quando a gente estimula um pouquinho a energia, o nosso campo se abre. É igual assim, fala assim, um domingo chuvoso, Fernanda, você fica em casa, não pode sair, você fica vendo televisão ou na internet, fica só comendo, né? A gente come um monte de tranqueira num domingo chovendo. No meu caso aqui, assistindo um jogo de futebol, que eu gosto, mexendo aqui e lendo. Quando chega no final da tarde, a gente só foi comendo e comendo, começa a dar um acúmulo de energia, porque a gente foi acumulando caloria e não está gastando. Sim. Então, o que você fala? Vai dar uma caminhada de meia hora que a tensão some. Energeticamente é a mesma coisa. Muita gente acumulada. Se ela começa a mexer um pouquinho com essa energia, ela começa a se abrir. E o problema, Fernanda, é que outrora, quando alguém falava em energia, as pessoas só pensavam nisso numa reunião espiritual em algum local que ela frequentava. O que a gente está falando hoje, até pela modernidade? A pessoa pode trabalhar suas energias em casa. Ela pode trabalhar sua respiração em casa. Sim. Isso não tem nada a ver com doutrina nenhuma. Ela não precisa pedir permissão a Deus para respirar, nem para mexer com a energia. Agora, ela pode erguer o pensamento em respeito a um poder maior que dá a vida para todos. Isso sim, como inspiração, não como dependência. Porque, por exemplo, eu posso chegar e fazer assim com a mão. Não preciso pedir permissão ao alto, eu posso fazer isso. Agora, se eu estiver inspirado e saber e ter a noção de que minha energia não é tudo e que eu não estou sozinho, eu ergo o pensamento e me abro a um poder maior para vibrar algo melhor. Mas mexer com energia é igual respirar, é igual comer, beber, dormir, é algo do ser humano e que a maioria das pessoas não sabe mexer. Sim, às vezes a gente não consegue nem respirar direito, né, Wagner? Porque através da nossa respiração, que é a única coisa que você falou, a gente não fica 5 minutos sem respirar, né? Que a gente morre. E a única coisa de graça para sobreviver é que a gente nem isso faz direito. Exatamente. É de graça. E a gente mais... não respira direito. Se a gente estiver muito agitado, inclusive, né, a nossa respiração vai ficar também ruim por causa da ansiedade. Os hindus antigos criaram um sistema, dentre os vários sistemas, o Yoga, o Vedanta, o Samkhya. O sistema Samkhya, o sistema Yoga, eles trabalham com a noção de 3 energias que circulam. Então, tudo que estimula atividade na natureza é chamado de rajas em sânscrito, o que estimula a atividade. Tudo que contrai, que paralisa, é chamado tamas. E tudo aquilo que equilibra é chamado sattva. Então você teria 3 energias, rajas, tamas e sattva. Aquilo que estimula movimento e agitação é algo rajásico. Aquilo que estimula aglomeração e contração, tamásico.
aquilo que equilibra a pessoa, sátivico. Então vamos dar um exemplo com comida que é mais fácil, Fernanda. Tá. Se você tomar muita cafeína, você fica rajásica, fica agitada. Tá? Você bater uma feijoada, você vai ficar tamásica, pesadona. Você comer um arroz integral ou uma fruta, é sátrica. Então, uma pessoa agitada, pavio curto, brigona, ela é rajásica. Uma pessoa que nunca toma decisão, nunca se pronuncia, não se afirma, se acovarda, ela é tamásica. E uma pessoa que sabe o momento de virar a mesa e o momento de ficar quieto, estrategicamente ela é sátrica. Então, ou é rajásico, ou é tamásico, ou é sátrico. A nossa mente tem as três condições. Quando a gente está agitado naquele looping, nós estamos rajásicos. Sim. Quando a gente está naquela pasmaceira, nós estamos tamásicos. Quando a gente está em ponto de equilíbrio, nós estamos sátívicos. O que a meditação faz? Deixa os pensamentos sátívicos. Não é anulá-los. Deixa pensamento e emoção num ponto de equilíbrio que não incomoda. Você fala, existe pensamento, existe emoção, mas não me incomoda, porque eu estou em paz com isso. Isso é sátivico. A nossa humanidade hoje está muito rajásica por causa da polarização que existe em vários setores da vida humana. As pessoas estão muito pilhadas para briga, por qualquer motivo, né? A coisinha pequenininha. Eu chamo isso aí de jogar bomba atômica em mosquito. Sabe? O negócio era pequenininho, ela magnifica como se fosse um problemão, e às vezes não é. A expressão popular, tempestade em copo d'água, né? Então, a gente magnifica muito a nossa agitação. Então, um momento de prece, até a prece pode ser classificada nas três condições. Por exemplo, alguém fazendo aquela prece de coração, em espírito e verdade, erguendo o pensamento ao alto, dentro da linha espiritual que ela gostar mais. Para mim, não importa qual seja, importa é esta elevação. E pensa no bem de todos, isso é sátivico. Quer dizer, uma prece de agradecimento que engloba a humanidade inteira, é uma prece sátrica. Agora, nesse exato momento, Fernando, tem gente no mundo ajoelhada fazendo prece com bomba na cintura contra outros de outras religiões. Isso é prece rajásica. Está pedindo ao alto para fulminar o infiel da outra religião. E outros não têm bomba, mas tem um livro sagrado na mão, ou a Bíblia, ou o Corão, ou o Bhagavad Gita, sempre contra alguém de fora daquela orientação religiosa. Isso é prece rajásica, porque ela tem a violência dentro dela, ela tem o fanatismo. Do outro lado, tem aquela prece em que a pessoa faz vitimização. Ela vai fazer uma prece, ela faz um relatório para Deus, Fernanda. Tá de sacanagem. Ela fica assim, porque minha vida está assim, minha vida está assada. Ela fala para o alto como se o alto não soubesse de nada. Né? Ela está passando um relatório. Isso é uma prece tamásica. Então, as preces lindas de agradecimento, a favor do bem da humanidade como um todo, não separa ninguém por religião, nem por raça, sexo, cor de pele, simplesmente é uma prece que agradece o dom da vida, a Deus, ao alto, Brahman, Mãe Divina, o nome que a pessoa quiser chamar, mas que engloba todo mundo. Isto é prece sátrica. A humanidade tem feito preces rajásicas, por isso muitas brigas por religião ao longo da história. Isso é história, não é opinião, é histórico. E muitas brigas por pasmaceira mental, né? Porque a pessoa fica dentro, às vezes, de alguns dogmas, não progride, não abre, e a vida é incessante a renovação. Ela pode continuar com a linha religiosa que ela gosta, desde que ela vá progredindo, porque a natureza é movimento, energia é movimento. As coisas mudam, se renovam. E uma pessoa estratificada dentro de um contexto, seja ele qual for, ela está tamásica. Por isso a expressão sátrica, né? Para tudo aquilo que a gente fizer, ela cai muito bem para nós no momento atual. Muito bom. E falando sobre essas, enfim, sobre, né, às vezes mais estressado e colocando esse assunto com a aura também, tem muita gente que fala, minha aura é de tal cor, eu queria que você falasse um pouquinho disso, as cores, e você como clarividente, né, enfim, médium, falar um pouquinho também dessa experiência, como você enxerga isso nas pessoas. A cor básica, Fernanda, é a cor da luz, da onde há a refração da luz, e aí surgem faixas de cores por refração da luz. Então, determinados pensamentos e emoções, eles são exteriorizados como formas mentais com determinadas cores. A aura nossa, ela é multicolorida, Fernanda, ela não é uma cor só, ela é uma mescla do que nós pensamos e sentimos. Agora, existe uma média, porque tem certos pensamentos que a gente pensa mais neles, num ponto médio, e certas emoções que aparecem mais frequentemente. Então, mesmo tendo várias cores,
vão ter 2, 3 cores mais presentes, porque a personalidade da pessoa está dentro daquela vibe. Então, por exemplo, a nível de saúde física, a cor do sangue é o vermelho. Então, o vermelho da terra é o vermelho sadio, o vermelho vida. Mas quando uma pessoa está muito irritada e brigona, a aura fica toda vermelha, que aí é o vermelho do ego dela. Veja bem a diferença. Sim. Um vermelho saudável, da vida, e um vermelho criado pelas emoções destrambelhadas de alguém que está explodindo. Por exemplo, tá? Rosa, cor de sentimento elevadíssimo. Você não vai encontrar nada de negativo no rosa. Sabe? Uma cor de harmonização fantástica. Você tem o vermelho, laranja e amarelo, são cores quentes. Sim. São ótimas para estimular o corpo humano. Azul claro, índigo e violeta são cores frias, ótimas para relaxar a mente. E o verde é o harmonizador entre as 3 de cima e as 3 de baixo. Então, uma pessoa, por exemplo, muito voltada para valores celestes, ela tem muito azul na aura, porque quando a mente dela pensa no espaço, pensa na cor azul, que é o natural, né? Quando um ocultista antigo, um yogi, olhava para o céu, lembrava das estrelas que ele está vendo. Então, o que acontece? A figura da estrela remete a pensar no céu. Quer dizer, pensamentos associados. Então, ao pensar em algo celeste, a cor azul, ela se apresenta. Cores escuras como o preto, marrom e o cinza são cores muito pesadas para a aura. Denota já pensamentos e sentimentos já muito ruins, tá? Cores no violeta, por exemplo, lilás, o roxo, o magenta, são cores já de uma espiritualidade mais avançada. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, Fernanda, quer saber a cor da sua aura naquele momento? Calcula a cor do que você está pensando naquele momento, porque a sua aura vai pegar a cor da qualidade do que você está pensando. Pensamentos claros, cores claras. Pensamentos pesados, cores mais escuras. Laranja é bom para a saúde, porque é entre o vermelho e o amarelo. Amarelo é bom para a cabeça, cor de inteligência, vivacidade. Verde é cor de cura. Azul é cor de meditação. Violeta de espiritualidade. Então tem todos esses trabalhos de cores, desde a cromoterapia, clássica, oriunda da Índia e do Antigo Egito, até hoje usada, até a visualização de cores nos chakras, na aura. Fernanda, eu tive uma vez num local extrafísico, onde eram recebidos espíritos desencarnados, estavam recém-desencarnados, um lugar de adaptação. Tá? Então, esses lugares lembram centros de tratamento. Não é que o espírito está doente. Tá? Muita gente pode carregar após a morte o sintoma da doença que tinha, mas nem todo mundo. Tá? Porque, de repente, o outro desencarnou, acorda num outro lugar luminoso. Mas a maioria vai tender a acordar num lugar de transição. Então, esses lugares parecem centros de tratamento. Eu vi, então, camas plasmadas, mas camas de energia. Não era o lençol, tudo energia, mas com formato daquele, o corpo astral da pessoa ainda tomando a forma humanoide. Eu vi lentes no teto, tá? Abria como se fosse um teto solar e tinham lentes. E a luz do sol, ao passar pela lente, refratava em cores em cima do corpo espiritual dos espíritos. Era tratamento de cromoterapia do lado de lá. Por que eu estou falando da luz do sol? Esses ambientes no astral mais próximos da Terra seguem a rotação da Terra, tem dia e noite. Ambientes mais elevados desaparece qualquer noção de tempo. Mas esses ambientes próximos ainda refletem. E é nesses que aparece essa cromoterapia que eu estou falando, usando ainda a radiação solar num outro nível, é claro, né? Numa outra frequência. Mas eu vi trabalho de cromoterapia fora do corpo. Incrível, né? Maravilhoso. Eu até comentar aqui que eu vi uma vez, né, há bastante tempo já, uma live sua, uma explicação sua, que você foi para um lugar desse, quando a pessoa desencarnava, que era para espumantes. Para pessoas que fumavam. Que você foi, eu falei, eu sou espumante. Falei, Deus me livre, eu tenho que parar, ainda tenho que passar um estágio, deixa eu parar aqui. Fernanda, é o seguinte, a gente tem que separar bem o vício de fumar. É um vício físico que acaba se tornando uma coisa mental. O problema do cigarro não é moral, como muita gente tende fumante. Não, as pessoas colocam um moralismo em cima, não. O problema do cigarro não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Uma pessoa pode ser fumante e ser uma ótima pessoa, e uma outra não fumante ser um pilantra, não é isso. O problema do cigarro é que ele entope as vias respiratórias, suja o sistema, causa problemas circulatórios, e ele cria um hábito na mente. E a mente exige que aquilo
volte novamente para dar satisfação. Sim. Uma pessoa desencarna, Fernanda, não há cigarro do lado de lá. Entendi. A mente ainda vai desejar, mas não tem como. Então não é que a pessoa está mal no astral inferior, como muita gente imaginou. Ela estaria no astral inferior se ela fosse fumante e mau caráter. Mas ela é só fumante. Estou usando esse exemplo. Sim. Então, essas pessoas param no ambiente para desintoxicação do desejo de fumar. Ela não tem mais o corpo físico. Esses lugares de desintoxicação, eles são intermediários entre o plano físico e o plano astral, para a pessoa só desintoxicar e passar para onde ela deve ir. É uma ótima pessoa, por exemplo, né? Aí o que acontece? São lugares por sobre as montanhas, onde o ar é mais rarefeito, a energia é mais leve. Então, existem ambientes que é como se fossem spas extrafísicos para desintoxicação. A pessoa fica ali um mês, desintoxica e passa, ela não está no astral inferior. Agora, uma pessoa pode parar no astral inferior se ela tem o hábito de fumar, beber, droga e ainda mau caráter, que é isso que vai ser determinante. Porque, de repente, tem um que não fuma, não bebe, não faz nada e faz um mal para o outro, ele está ferrado do mesmo jeito. Então, não é isso. Então, eu vi várias vezes lugares de desintoxicação de fumantes, não porque estavam péssimos. E isso fumantes ativos, Fernanda. Porque se a pessoa parou, ela já cortou o processo cá embaixo. Por isso é muito importante que quem está batalhando contra o hábito de fumar, fortaleça nisso, corta isso aqui antes de passar para lá, porque lá vai ter que ser feito, antes da pessoa passar. Né? E se a pessoa Exato. E você, por exemplo, querer ainda encostar em alguém que está fumando. Pra... Isso. Por exemplo, você estava fumando, você estava numa vibe, hoje você não está, você mudou, mas algo tem que ser feito. E quando você mudou, deu trabalho. Do lado de lá, vai dar trabalho também para parar. Sim. Isto retém a pessoa num plano intermediário, não porque ela é sofredora, mas é porque ela tem que trabalhar aquilo antes de passar para um outro plano. Ela tem aquela dependência emocional em algo, né? Tudo que segura a gente não é sadio, né? A diferença do cigarro para outros vícios é que o álcool e drogas alteram o estado de ondas cerebrais e a pessoa fica no estado alterado. O cigarro comum não causa essa alteração. Agora, se for um cigarro de maconha, vai causar. Sim, né? Agora, um cigarro comum, ele não causa alteração de personalidade que ocorre num alcoólatra ou num viciado em drogas pesadas. Então, é claro que é um problema menor, mas é um problema, porque não deixa de ser um condicionamento que prende. E outra, como do lado de lá não tem cigarro, aonde que a mente da pessoa vai buscar? Aqui. Ela vai querer voltar, ela não vai querer passar. E isso dá problema. Então, o lance, eu repito, não é moral, não é nem espiritual, é o condicionamento mental que precisa ser quebrado. Sim, e comida, as pessoas estão perguntando aqui também, remédio, como é que funciona? A mesma história, Wagner? Pessoa Depende, que é compulsiva, alimentar, enfim. Na verdade, qualquer coisa em excesso desequilibra a gente, né? Então, vamos lembrar, é excessiva, pode ser ajásica ou tamásica. O que ajuda a gente é o que é sático. Tudo no ponto de equilíbrio de cada um. E o equilíbrio de cada um nunca é igual ao equilíbrio de ninguém, é o dela. Então a pessoa tem que achar um ponto de equilíbrio dela, que nunca pode ser comparado com o de ninguém, é dela. É o biotipo físico dela, é a maneira psíquica dela se sentir, se ver e ser feliz. Tudo que deixa a pessoa harmonizada, em equilíbrio, ajuda ela em todos os sentidos. Tudo que trava ela ou deixa no excesso, desequilibra ela. Isso na comida, isso na bebida, isso nos hábitos da gente. Tem gente que é viciada em outras coisas, jogos eletrônicos. Pornografia, que está seríssimo. Pornografia. Né? A pornografia, Fernanda, como eu falei antes, o problema não está no chakra sexual, está no frontal, de onde sai o desejo. E as imagens que a pessoa fica viciada ficam na tela mental. Aqui é o chakra que hoje está muito... Rajasic em todos nós. É porque tudo começa na mente, né? Tudo começa. Exatamente. A vontade de comer um bolo, fumar um cigarro, qualquer coisa começa aqui. Mas a vontade de comer um bolo, ela não é ruim, não é boa. Depende de que bolo, se você pode comer ou não, está em excesso. Depende da quantidade, né? Ou do excesso. E tudo na vida, mas o bolo, ele não vai entupir, por exemplo, suas vias respiratórias como cigarro. Ele não vai criar esse problemão. É mais fácil de lidar. Agora, a comida aqui em excesso pode causar problema físico que pode detonar a sua vida. Todos nós sabemos disso e todos nós lutamos contra isso hoje, porque hoje a educação alimentar é maior, né? Seja lá o que a pessoa come, a gente sabe que comer coisa muito pesada detona o corpo físico. Por exemplo, eu adoro café, Fernanda, tá? Eu gosto muito de café, mas eu tenho um limite, que são 2 cafés por dia. Normalmente quando eu almoço e no final da tarde. Eu não tomo café à noite, porque eu sei que o café é estimulante
vai me atrapalhar o sono e as saídas do corpo que eu tenho. Eu adoro café agora. Tomar um café de manhã é uma bênção. Tomar um café perto da hora de dormir era jásico. Sim. Então, o café não é bom ou ruim, depende da hora e a quantidade. Eu até acho, Fernanda, que não é possível uma encarnação sem café. Porque eu adoro café. Aí alguém vai falar assim, você vai desencarnar, vai querer café? Não, porque encarnado mesmo já sei que não tem café do lado de lá e eu não estou escravizado pelo café, eu também adoro chá. Eu gosto muito do Yes, a banda de rock progressivo. Eu gosto muito de rock da década de 70, né? Uhum. E também 60, Beatles, Rolling Stones, Yes, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, eu adoro. Eu tenho muitos discos em casa. Então eu tenho uma torre de CDs só com discos do Yes, que é a banda que eu gosto mais. O Yes e o Gênesis. Aí um amigo outro dia falou assim para mim, Fernando, você não corre perigo, Wagner, você desencarnar e ficar grudado espiritualmente nessa torre do Yes que você gosta tanto? Eu falei que nada, a gente estuda para transcender. Sim. Eu sei que a música que o Yes faz, ou fez, né, na época áurea, foi inspirada por seres superiores. Uhum. Então, eu não vou ficar preso no produto final, que é a música do Yes. Eu vou atrás de quem inspirou. E isso certamente não é aqui na Terra. Se eu posso ir atrás de quem inspirou a música do Yes, eu não vou ficar preso na torre de CD. Conhecimento é fundamental para fazer a gente, decolar, Fernanda. Mas é isso que às vezes as pessoas têm um pouquinho de preguiça, né, de estudar, enfim, não querem. Tá complicado porque as pessoas querem tudo muito Aliás, fácil. Fernanda, deixa eu sair da frente. Olha ali uma parte da estante, olha os CDs lá. Vários do Yes ali, você tem uma ideia. Então, aí eu acho que tem essa parte também da falta de esforço, né? Porque tá tudo tão rápido hoje em dia, ainda mais com a internet, com tanta informação, que as pessoas querem uma pílula mágica, e essa pílula não existe. Sim. Não existe mágica, ninguém vai curar um do noite pro dia, mas porque cada um se cura, né? Então fica complicado. Essa falta de esforço para se informar, se abrir, ela é tamásica, porque ela é a preguiça, ela é a congestão. Tá? Então, hoje, com a quantidade de informação que tem, não dá para uma pessoa ficar alienada como antes. Não há nada que a pessoa possa fazer para crescer que não exija algum esforço de tempo, de dinheiro, no caso, porque você vai fazer um curso, você vai comprar um livro. E hoje a internet propicia baixar muita coisa. Né? As pessoas têm acesso à informação que as gerações anteriores não tinham, Fernanda. Nós nunca tivemos uma época com a informação espiritual tão na nossa frente, aberta. Porque outrora tinha que passar por iniciações, testes. Hoje está aberta, mas a profundidade das pessoas ela não acontece. As pessoas continuam girando na periferia sem aprofundar. E elas estão sempre atrás de soluções mágicas que solucionem o problema delas sem esforço algum. Só que não existe técnica de crescimento baseada na preguiça. Tudo vai demandar um certo esforço para a gente ir trabalhando. Então, a gente não pode cair na inércia, tem que aproveitar o momento atual e procurar crescer. Estamos na pandemia? Estamos. Vamos tirar crescimento disso para quando a gente passar essa fase, a gente possa sair mais forte, mais maduros, mais conscientes disso, por ter atravessado uma época difícil. Para isso, neste momento, precisamos ter poder de reação, de consciência. Leiam, as pessoas que estão assistindo, leiam mais. Preencha a cabeça de consciência, mas sem ficar preso ao conhecimento. Conhecimento é ferramenta para a gente, com alegria e amor, alavancar um processo para alcançar mais consciência, expandir a nossa... Leiam mais, escute música de qualidade, seja lá o gênero que a pessoa gostar. Não permita rebaixamento cultural. Por exemplo, a música é ruim, não escute, tá? E busque algo bom dentro do gênero que a pessoa gostar. Consuma mais arte dentro do que ela puder. Pintura, escultura. Procura calibrar sua consciência com mais informações e de tudo, de forma universalista. Esteja atento a tudo que está rolando, mas sem cair em climas negativos. Está ali o noticiário ruim o dia inteiro. Desliga aquele troço para não ficar alimentando a mente com pensamentos rajásicos de polarização. Aí tem uma briga política. Desliga aquele troço, não fica entrando nisso, ainda mais se a pessoa estuda alguma temática espiritual, uma pessoa trabalha com cura, com espiritualidade, ela não pode cair num clima de polarização política X ou Y, nem num clima de ideia de doença. E uma coisa, Fernanda, o pensamento de cansaço aumenta o cansaço. Então a gente fala assim, está muito ruim, está pesado. Ela já vai ficar mais pesada. É claro que está pesado, mas que isso seja fora da gente, não dentro da gente. Pô, tá pesado lá fora, ainda bem que tá leve aqui dentro, sabe? Porque a pessoa tem recurso, a aura dela
não permite que a escuridão entre. Ah, tá tudo escuro, mas a minha aura tá limpinha, meus chakras são pequenos sóis. Dentro desse caos, eu tô bem, tô conseguindo atravessar com felicidade. Eu, sinceramente, espero que quem esteja assistindo a gente possa pensar um pouco mais nisso. Em que ponto elas estão ligando o pensamento e a emoção delas. Dá trabalho desligar disso, se ligar a algo melhor. E ainda tem a pressão do meio, tipo, tá todo mundo aprontando, para que você vai fazer o bem? As pessoas te atacam, te jogam pedra pelas costas, se ajuda, a própria pessoa que se ajuda te ataca. Tá todo mundo aprontando, não se mete com essas coisas não. E se aprontarem com você, apronta também. Até a nossa própria família em torno, Fernando. Outra, para que estudar essa coisa espiritual que você estuda? No próprio meio familiar já existe esta incompreensão. Então, quem estuda esses temas, não espere compreensão de ninguém, não. Espere discernimento de si próprio. Que esse discernimento saiba que o entorno, às vezes, é complicado, mas isso é problema dos outros. O problema interno de quem mexe com essa área é estar bem, podendo ajudar e irradiar, mas prioritariamente, cada um é responsável pelo que pensa e o que sente. E não adianta a gente usar a coisa ruim do outro para justificar a coisa ruim em nós. O pior que todo mundo fosse, Fernanda, por dentro a gente teria que melhorar por nós mesmos. Não tem nada a ver com o que os outros estão aprontando, tem a ver com o discernimento de nós mesmos. Sim, é que uma hora vai ter que melhorar, né? Ou é agora ou é mais para frente. Então não tem muita saída. Aí a pessoa escolhe quando. Eu queria falar para você falar só um pouquinho agora, Wagner, sobre o livro. Eu li ele esse ano, maravilhoso, que é Essência Sagrada, do guru do Yogananda. É maravilhoso. Até te fazer um pedido que você poderia fazer. É tão complexo esse livro, Wagner. Você podia fazer esse livro é... uma Olha, Fernanda, desse livro pra gente. Olha aqui, eu vou sair. Ele está aqui na minha frente, deixa eu pegar ele. Ele está no meu quarto, meu. Gente, eu li ele, mas assim, vou ter que ler de novo, porque ele é um livro que não é muito grande, mas é tão complexo. É maravilhoso. A Ciência Sagrada do Shri Yukteswar, que era o mestre, o guru do Paramahansa Yogananda, sim, sendo que ele, Yukteswar, ele era discípulo do grande Lahiri Mahasaya, que era discípulo do Babaji, na linhagem da Kriya Yoga. E quem quiser conhecer um pouco esse mestre, Fernanda, os nossos telespectadores aqui, o ideal seria ler o livro do Yogananda, Autobiografia de um Yogi. É maravilhoso. Self-Realization. Esse livro eu recomendo para todo mundo. Eu amo. Fiquei triste. Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. É um livro que eu já reli várias vezes, é uma obra divisora de águas. E ali tem algumas fotos de Yukteswar, e ele fez esse livrinho na década de 1920, Fernando. E é um livro complexo, porque ele usa a medida de tempo dos hindus, as 4 eras, né? Nós saímos da Kali Yuga para Dwapara Yuga, que é uma transição. Ainda para mim. Não é não. É que é o seguinte, entre as eras se fala de ciclos de 12 mil anos, né, divididos em 4 períodos. Então, a era de Kali, muita gente acha que a gente está vivendo, mas o Yukteswar, com os cálculos que ele fazia, ele considera que isto acabou no século XVIII, tá? Ou no século XVII. Ele considera que quando uma era vai acabar antes dela entrar em outra, passa 200 anos de transição. Tá. Então, antes de entrar no século XX, que seria Dwapara Yuga, os 200 anos antes, século XIX e XVIII, já era um pouquinho dela, saindo da Era de Ferro, né? E entrando nesta nova era, vamos chamar assim, de 12 mil anos. Então, os cálculos que ele faz são diferentes dos nossos. Eu, quando leio esse livro, Fernando, eu não me pego nesses cálculos que a gente não tem como entender. Eu pego na parte essencial de informação dele. Inclusive, tem uma aula que eu tenho, que eu já fiz no grupo de estudos meu, do IPPB, são 140 pessoas, uma aula sobre esse livro. É maravilhoso. Né? Porque eu li, eu falei, gente, a gente precisa de uma explicação para a gente conseguir entender que é muito complexo, né? É simples e a simplicidade ela é muito complexa, né? Então, assim... Eu vou montar essa aula de novo, Fernanda, em PowerPoint, porque é uma aula que eu fiz na década de 90, em acetato, em transparência no retroprojetor. Eu vou remontar essa aula, eu vou fazer no grupo de estudos meu, que é presencial, mas a gente está fazendo no Zoom, é um grupo fechado. Quando eu fizer essa aula, eu aviso para você participar, que eu vou fazer a interpretação em cima desse material, desse livro, que é muito bom mesmo.
É maravilhoso, né? Muito bom. Então, muito obrigada, Wagner. Queria agradecer todo mundo que está acompanhando e que você falasse palavras finais, enfim. A gente falou bastante de como, né, os chakras, eles vão ali, tá em total, mostrando como tá nossos pensamentos, às vezes até nossa saúde, isso tudo vai mudar. E quando a pessoa estuda, ela consegue saber o que está ruim também, né? É, Qual que e aqui, precisa atenção. hoje eu não estou falando de ativação de chakras, porque a gente só tem uma Sim. hora de tempo, É uma mas coisa. o estímulo de energia nos chakras, ele acaba causando melhoria também. O trabalho com chakras. É claro, aqui com o grupo presencial, eu faço muitas práticas de chakras, de ativação, mas não dá para fazer isso pela internet. Às vezes as pessoas cobram técnicas assim, elas querem tudo. Me dá uma técnica. Não, primeiro você vai estudar. Isso não é uma brincadeira mística. Sim. Vamos estudar e eu vou te ajudar, e depois você segue do seu jeito. Então, em reuniões presenciais, eu faço muitas práticas com meus alunos, né? Pela internet não dá. Por isso que eu não estou tocando nesse tema da ativação dos chakras, porque fica difícil fazer de forma não, eu acho virtual, que né? até todo mundo que está aqui gostou. É super importante fazer o curso que você tem, né, do chakras também, que eu fiz, é maravilhoso. Poderia até refazer, porque assim, é tanta informação que a gente fica assim, fala, mas vai devagar, calma com a informação, que fica uma enciclopédia ambulante, calma. Bom, para terminar, Fernanda, é o seguinte, eu vou repetir, Rajas, Tamas e Sattva. Sim. Tudo que é excesso, tudo que é polarização e agitação é rajásico. Tudo que é pasmaceira, preguiça mental, tamásico. Tudo que equilibra a gente é sátvico. Por favor, vocês que estão assistindo a gente, criem climas sátvicos dentro da mente, dos chakras, da aura. Não entrem em polarização política, religiosa, sexual, racial. Evita essas coisas, não por você não ter opinião. A gente tem que ter opinião. Eu estou falando de polarização, de deixar a mente excessivamente pensando em cima dessas coisas e aí se perdendo nesses climas hoje, porque está muito estranho, a gente acaba ficando estranho por dentro. Que esteja estranho fora, mas que não esteja estranho dentro da gente. O nome disso é sáttva, pureza e equilíbrio dentro da gente. Se equilibrar e tá pensando coisa ruim, corta e volta ao centro de luminosidade. Isso. Muito obrigada, Wagner, pelo seu tempo, pela sua disposição. Gente, façam os cursos, leiam os livros. Vocês estão vendendo os livros também, né? Tá super... A gente está fechado agora por causa da pandemia, mas o pessoal acha 2 dos meus livros em qualquer livraria. É o Viagem Espiritual e o Falando de Vida Após a Morte, editora Luz da Serra. Uhum. São bem, bem legais, que a gente está fechado no momento por causa da pandemia. E é só clicar o meu nome no YouTube, tem um canal enorme lá, Wagner Borges, e no Instagram, Wagner Deloy Borges, e o site ppb.org.br. Tem muita informação lá para as pessoas aprofundarem. E sempre estudem de mente aberta, viu, gente? Estuda de tudo, soma, faz seu caminho, que não é igual o caminho de ninguém, e que esse caminho te deixe feliz e não incomode ninguém mais com ele. Que seja seu, mas que deixe os outros seguir o caminho que eles quiserem e seja feliz no seu. É isso aí. Muito obrigada, Wagner. Eu fico esperando a aula do Ciência Sagrada. Tá bom, Fernanda. Legal, Tá bom. Um abraço para você, tá? Um abraço, super beijo. Até mais. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.